Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 1º de fevereiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2024 e celebra a harmonia entre os poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso também apresentou um balanço de ações e projetos do judiciário. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF suspende multas da antiga Odebrecht e autoriza a reavaliação do acordo de leniência da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal arquiva inquéritos contra o ex-governador do Distrito Federal e mais 6 pessoas por possíveis omissões nos ataques de 8 de janeiro. E ainda, ministros do Supremo participam de ato simbólico de retirada das últimas grades que limitavam o acesso ao prédio do STF. O Ministério Público Federal arquivou as investigações contra autoridades suspeitas de crime de improbidade administrativa nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Entre elas estão o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Ao todo foram arquivadas as investigações contra 7 pessoas. O Ministério Público Federal alegou, entre outras razões, não ser possível apontar conduta dolosa nem elementos probatórios de ação intencional dos investigados. No dia dos ataques às sedes dos 3 poderes, o ex-governador estava em casa. E o ex-secretário Anderson Torres, que comandava a segurança pública do Distrito Federal na época, estava em viagem internacional. Também foram encerradas as investigações contra o ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira, a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria, Marília Alencar, o ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, e os ex-comandantes gerais da PM, Clepter Rosa e Fábio Augusto Vieira. As investigações seguem para a homologação da 5ª Câmara de Coordenação do MPF. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu o habeas corpus do homem suspeito de ter envolvimento com terrorismo. As informações com Catiúcia Neri. O réu foi preso em novembro do ano passado, quando voltava do Líbano. Na ocasião, ele teria se encontrado com integrantes do grupo terrorista Hezbollah. A prisão é resultado da Operação Trapiche, uma ação da Polícia Federal em cooperação com o FBI. O homem é acusado de atrair brasileiros para participar de organização extremista e de atos preparatórios de terrorismo. Um inquérito foi instaurado perante a Justiça Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, para apurar o caso. A defesa do acusado impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, alegando excesso de prazo. A relatora indeferiu a liminar por considerar que a demora no inquérito se justifica diante da complexidade da investigação, mas determinou o prazo de 15 dias para a conclusão das diligências. Assim, novo habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça. A presidência do STJ indeferiu liminarmente o HC porque a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, manteve a prisão preventiva de um homem acusado por tráfico de drogas e outros crimes no Triângulo Mineiro. Repórter Luana Carvalho. O homem foi preso no âmbito da Operação Contra-Ataque deflagrada pela Polícia Federal e pelas polícias Civil e Militar de Minas Gerais. Segundo as investigações, o acusado teria sido responsável por fornecer veículos e providenciar reparos de automóveis aos traficantes, além de ter participado da aquisição de entorpecentes em Mato Grosso do Sul e atuado como batedor para alertar comparsas da eventual presença policial na rodovia por onde a droga era transportada. A defesa do réu impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. No STJ, em outro HC, a defesa alegou que o denunciado é réu primário, tem residência e trabalhos fixos e teria cumprido as outras medidas cautelares impostas pela Justiça. O ministro Og Fernandes indeferiu o pedido de liminar, afirmando não haver constrangimento ilegal evidente no caso. A análise mais aprofundada da matéria vai ficar a cargo do julgamento definitivo. O relator do habeas corpus na 5ª turma será o ministro Reinaldo Soares da Fonseca.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo, suspendeu o pagamento de multas da empreiteira Novo Honor, antiga Odebrecht, no acordo de leniência da Operação Lava Jato. Repórter Viviane Novaes. O ministro Dias Toffoli suspendeu o pagamento de multas de 8,5 bilhões de reais a pedido da construtora. Essas multas fazem parte do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal em 2016, no âmbito da Operação Lava Jato. O dinheiro seria pago ao governo federal, estados, municípios e autoridades dos Estados Unidos e da Suíça no prazo de 23 anos. O ministro também autorizou a empreiteira Novo Honor a pedir uma renegociação do acordo na Procuradoria-Geral da República, Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União. Na decisão, Dias Toffoli considerou os argumentos da empreiteira sobre as dificuldades financeiras e de crédito desde a Lava Jato. Segundo Dias Toffoli, tornou-se tão notória e evidente a dificuldade de arcar com os compromissos financeiros resultantes das dívidas e das sanções, bem como com a diminuição drástica da capacidade econômico-financeira da empresa, que em 2019 foi acatado o pedido de recuperação judicial, que hoje conta com um quadro geral de credores com mais de 80 bilhões inscritos. O ministro adotou o mesmo princípio que permitiu ao grupo JF ter as multas suspensas e o acordo revisto por supostos abusos na celebração dos termos junto ao Ministério Público Federal. A seguir, a gente fala sobre a abertura do ano judiciário de 2024. Voltamos em instantes. Uma sessão solene marcou a volta dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele destacou a força da democracia e a harmonia e o diálogo entre as instituições. A solenidade contou com a presença de autoridades dos três poderes, do Conselho Federal da OAB e da Procuradoria-Geral da República. Reportagem Marta Ferreira. Ao som do hino nacional foi aberta a sessão solene. No plenário, presidentes dos tribunais superiores, ministros aposentados do Supremo e diversas autoridades, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro Flávio Dino, estiveram entre os presentes. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o procurador-geral da República e o presidente do Senado discursaram na cerimônia. Estaremos vigilantes e sempre prontos a responder com altivez os casos em que a atuação profissional for cerceada, seja por abusos, seja pelo barulho cego das redes sociais. A incumbência é árdua e laborosa, mas gratificadora. A instituição participa, assim, do projeto constitucional de atuação promotora e regeneradora dos mais elevados valores da convivência política e social assinalado ao Supremo Tribunal Federal. Há pautas, entretanto, que são comuns ao Judiciário e ao Legislativo. Por exemplo, a saúde da nossa democracia. É uma pauta que exige dedicação e sacrifício de todos e que tem múltiplas vertentes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou. Ele criticou o discurso de ódio e defendeu a regulação das redes sociais como forma de preservar a democracia e os direitos humanos de ataques. Há um ano, ainda eram visíveis nesta casa as marcas da destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. O Supremo Tribunal Federal segue cumprindo seu dever, punindo os executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático. Em seu discurso, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a implementação de um modelo de promoção que garanta a representatividade de gênero e a criação de um programa de bolsa para candidatos negros à magistratura. Em todos os tribunais brasileiros, a promoção tem que, no mínimo, alternar. E, portanto, se um cavalheiro tiver sido promovido, a vaga seguinte, por merecimento, tem que ser
de uma mulher. Isto foi aprovado com o meu apoio, foi aprovado no último dia da gestão da ministra Rosa Weber, e nós estamos agora fazendo a implantação, e também as convocações de juízes para os tribunais têm que ser igualmente paritárias. Ainda estamos instituindo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um grande programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E, portanto, sobretudo depois do exame nacional, nós vamos selecionar a maior quantidade possível de candidatos negros e arrecadar dinheiro na iniciativa privada e financiar bolsas de 2 anos de R$ 3.000 por mês para que essas pessoas possam se dedicar ao concurso e efetivamente preencherem as vagas e mudar a demografia do Poder Judiciário no Brasil, fazendo com que ela corresponda melhor à sociedade brasileira. Barroso também fez questão de citar alguns dados sobre a produtividade do judiciário. Em 2023, por exemplo, foram mais de 31 milhões de ações propostas, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a produtividade aumentou em 10%, com uma média de 79 mil processos resolvidos por dia e cerca de 1.787 processos baixados por magistrado. E para continuar nessa crescente, o presidente da Corte disse que é preciso tornar a comunicação mais acessível à população. Nós celebramos e estamos celebrando com todos os tribunais o Pacto da Linguagem Simples e procurar fazer com que o mundo jurídico, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Lula, seja um mundo menos hermético, em que a linguagem muitas vezes funciona como um instrumento de poder e de exclusão de quem não tem acesso àquela chave de conhecimento. A regra básica é falar com sujeito, verbo, predicado e, sempre que possível, nessa ordem, e não utilizando as palavras mais complexas quando isso seja desnecessário. Barroso também reforçou a força da democracia e a harmonia e o diálogo entre os 3 poderes. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. No Judiciário de 2024, o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, retirou as últimas grades de proteção que limitavam o acesso do público ao prédio do STF. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. O ato simbólico foi em frente à entrada principal do Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Roberto Barroso e ministros da Corte foram acompanhados pelo presidente Lula e demais autoridades, como o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Para Barroso, a retirada das últimas grades que limitavam o acesso ao prédio da Suprema Corte significa a volta da normalidade ao país. Estamos vivendo um momento de normalidade plena. As preocupações agora são as preocupações normais de um país. Educação, segurança pública, proteção ambiental e não mais as preocupações de quebra da legalidade constitucional. O ministro aposentado do STF e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou. Ele destacou a força do ato e a união dos 3 poderes na retirada das grades. Esse é um momento muito importante, um momento simbólico, em que o Brasil, depois de superar uma tentativa de golpe muito séria, em que a democracia praticamente renasceu, em que os prédios dos 3 poderes tiveram que estar cercados para evitar invasões, depredações. Neste momento, na presença do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal
do presidente do Congresso Nacional, simbolicamente retiram-se as grades, demonstrando que o Brasil voltou à normalidade. As barreiras que ficavam aqui em frente ao STF fizeram parte das medidas de proteção tomadas desde o início do ano passado, após os ataques de 8 de janeiro. Desde então, as grades foram usadas para aumentar a segurança e o rigor no acesso das pessoas. Boa parte da proteção já havia sido retirada pelos seguranças também nesta quinta-feira. As grades começaram a ser colocadas esporadicamente a partir de 2013 e, em 2016, se tornaram fixas. Nos últimos anos, foi feito um reforço e ampliação da quantidade de grades para proteger a sede do Supremo Tribunal Federal. E o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, tomou posse nesta quinta-feira como ministro da Justiça. Nesse ato do Supremo, Lewandowski falou sobre as metas e os desafios no comando da pasta. É um ministério extremamente complexo que trata de uma série de assuntos: refugiados, consumidor, segurança pública, presídios. Mas realmente a questão da criminalidade é uma questão que nós vamos abordar com muita seriedade e dar prioridade, que é uma das preocupações do povo brasileiro. Daqui a pouco, a partir das 19 horas, o Tribunal Superior Eleitoral realiza a sessão de abertura do ano forense. Quem está lá para trazer as informações ao vivo sobre a primeira sessão plenária de 2024 do TSE é Rimac Souto. Oi, Rimac, boa noite. E olha, está tudo pronto por aqui para o início do ano judiciário. Boa noite, William. Boa noite a você que nos acompanha. O destaque da pauta de hoje é uma prestação de contas do Partido Progressista Republicano referente ao ano de 2019. E olha, William, os julgamentos realizados por meio eletrônico, o plenário virtual, também a Secretaria do Tribunal e ainda a ouvidoria também voltam a funcionar normalmente. E só para lembrar, o Tribunal Superior Eleitoral realiza as sessões às terças, 19 horas, e também às quintas, 10 horas da manhã. E essas sessões são sempre divididas em duas partes, a ordinária e a administrativa. E sempre com transmissão ao vivo pelo canal do TSE no YouTube e pela TV e Rádio Justiça. William. Obrigado pelas informações, Rimac. Agora a gente fala sobre o Tribunal Superior do Trabalho, que deu início ao ano judiciário em sessão do órgão especial. Quem acompanhou foi o repórter Rafael Oliveira. Na primeira sessão deste ano, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, apresentou um balanço das principais ações realizadas em 2023, com destaque para a redução de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Recebemos 302.522 processos, uma redução de 1,5% em relação a 2022. E julgamos 494.724, um aumento de 11,7% na produtividade. O presidente também ressaltou a atuação da vice-presidência do TST, responsável pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Conflitos. Com as conciliações realizadas, foram encerrados milhares de processos por meio da desistência de recursos. O presidente ainda enfatizou as atividades da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e os serviços prestados pelo TST durante o recesso judiciário e as férias coletivas dos ministros e ministras, com a expedição de 66 despachos em pedidos de medidas de urgência. No período de recesso também foram editados os atos 47 e 48, que instituíram a política de integridade e a política de gestão de riscos no âmbito do TST. Além disso, foi criada a Assessoria de Promoção do Trabalho Decente e dos Direitos Humanos, bem como o Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência, Assédio e Discriminação. Com o comitê, todos que trabalham no TST e no CSJT, incluindo jovens, aprendizes, estagiários e prestadores de serviço, passam a ter acesso a 2 novos canais de acolhimento, o formulário eletrônico e o WhatsApp. O ministro ainda celebrou o desfecho da história do garçom Maurício de Jesus Luz,
vítima de trabalho análogo à escravidão por mais de 10 anos em fazendas no interior do Pará, o prestador de serviços atualmente trabalha na presidência da Corte. Somente após assistir a seminários realizados no TST, ele tomou consciência da terrível experiência de racismo, discriminação, violência e escravização que sofreu no passado. O depoimento dele foi divulgado em uma campanha de conscientização da Justiça do Trabalho sobre a importância do combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Daí tomou espontaneamente a iniciativa de contar a sua história, não com o propósito de obter qualquer tipo de reconhecimento, mas, acima de tudo, de alertar outras pessoas que seguramente estarão passando por situações semelhantes, sobre a existência de meios disponíveis para o socorro e o devido acolhimento dessas vítimas. E o Superior Tribunal de Justiça também retomou as sessões de julgamento neste 1º de fevereiro? Repórter Kátia Gomes. Em sessão na Corte Especial para marcar a abertura do ano judiciário, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou um balanço dos julgamentos realizados durante o período de plantão judiciário, entre 20 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024. Foram conclusos à presidência 9.534 processos, uma média de 308 processos por dia, o que representa um acréscimo, caríssimos colegas e amigos ministros, um acréscimo de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, de dezembro para janeiro. Ainda foram proferidas 2.442 decisões terminativas, 115 interlocutórias, além de 2.280 despachos. A presidente do STJ também enalteceu o legado da Corte para o país ao longo de 35 anos de existência e anunciou uma série de eventos comemorativos, como concurso cultural, seminário internacional e exposições que contam a história do Tribunal da Cidadania. Seguindo o nosso compromisso de promover os direitos humanos, nós temos uma extensa lista de ações coordenadas previstas para 2024, que visam à inclusão social e ao combate de todas as formas de preconceito. Para o futuro, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a implantação de melhorias em tecnologia e inteligência artificial para acelerar o julgamento de processos e garantir a segurança dos dados contra ameaças cibernéticas. Ainda planejamos investimentos significativos em infraestrutura. Além disso, o nosso parque tecnológico será renovado, alcançando maior poder de processamento e de memória. Também fizeram votos de um ano produtivo a ministra Nancy Andrighi, o ministro Mauro Campbell Marques e o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand. No próximo bloco, a gente mostra como foi a retomada dos trabalhos no plenário do STF. Voltamos já. E essa quinta abertura do ano judiciário também foi marcada pelo retorno dos trabalhos no plenário do Supremo. Os ministros retomaram o julgamento do recurso que discute o regime de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou a sessão e tem todas as informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento começou em outubro do ano passado. Em discussão, saber se o regime de separação de bens é obrigatório em casamentos e uniões estáveis para pessoas com mais de 70 anos. O relator desse processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto do relator, decidindo que nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos, o regime de separação de bens pode ser afastado mediante a manifestação das partes por meio de uma escritura pública, que é uma declaração reconhecida em cartório. Esse julgamento, ele tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada aqui vai valer de parâmetro para outros casos semelhantes em discussão nas instâncias inferiores. A gente separou um trecho do voto do relator que você vai conferir agora.
trata-se de regime legal facultativo e não cogente. Portanto, e dito em linguagem simples, o dispositivo vale se as partes não convencionarem de maneira diferente. Mas se convencionarem de maneira diferente, essa norma pode ser derrogada, essa norma pode ser afastada. No caso concreto, como não houve manifestação do falecido, que vivia em união estável, no sentido da derrogação do artigo 1641-2 do Código Civil, a norma é aplicável. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para responsabilizar o poder público por falta de fiscalização em viveiros de camarão em manguezais de Sergipe. Repórter Márcio Fontinelli. Entre os pedidos feitos na Justiça, o Ministério Público Federal solicitou que a Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe não libere novas licenças ambientais a viveiros para a criação de camarões em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, principalmente em áreas de manguezal. O MPF pretende responsabilizar o poder público pela falta de fiscalização adequada no povoado de Aratu, onde estão concentrados grandes tanques de camarões. O procurador responsável pelo caso também pediu na ação que a ADEMA e o Estado de Sergipe sejam obrigados a fazer, em 180 dias, estudos do impacto ambiental causado pelos criatórios, além da recuperação da área degradada. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.